de 2026. Hoje, com a presença dos nossos coordenadores aqui, coordenadora da área econômica, a Laís, o coordenador técnico operacional, Anderson, e o coordenador administrativo operacional, Rodrigo Pena, além dos nossos diretores, Bruno e a diretora Daniele. A nossa pauta hoje consiste na discussão da proposta de resolução do reajuste tarifário do SAAI de oratórios, proposta de reajuste da revisão tarifária de outros preços públicos do SAAI de tombos e a proposta de resolução da instituição da tarifa de serviço de manejo de resíduo sólido de Carangola, proposta de resolução da revisão tarifária de outros preços públicos de serviço de manejo de resíduo sólido de Muriaé e a proposta de resolução da revisão tarifária dos outros preços públicos do SAAI de Raul Soares. Para a apresentação desses estudos técnicos e econômicos, eu solicito o detalhamento aqui de cada uma dessas propostas da coordenadora Thais, para que os nossos diretores possam apreciar e emitir seu voto. Na sequência, depois a gente faz a discussão sobre as informações, os planos e propostas que estão na nossa pauta. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a nossa coordenadora Laís para falar sobre a resolução do SAAI de oratórios. Laís, por favor. Bom dia, pessoal. Vou apresentar alguns dos estudos que a gente desenvolveu esse mês e que estão já na fase de emissão de resolução ou em consulta pública. Em relação ao sistema de água e esgoto de oratórios, a gente teve uma revisão ano passado, no ano de 2025, quando ficou instituído aí um ciclo de 4 anos. Então, com uma nova revisão prevista para julho de 2029, e nos anos dentro do ciclo, 2026, 2027, 2028, está previsto a correção monetária, o que a gente chama de reajuste. Com a alteração da Resolução 88 de 2023, a gente teve uma alteração na metodologia de reajuste. Então, o que anteriormente a gente definia por uma cesta de índices, a gente apura apenas pelo IPCA acumulado no período. Então, eu coloquei a imagem, né, que a gente anexou na resolução, que é a apuração do IPCA acumulado entre julho de 2025 e junho de 2026, período de 12 meses, resultando aí numa necessidade de reajuste para a correção da inflação de 4,64%. E esse reajuste foi aplicado ao anexo tarifário e também à tabela de outros preços públicos, os serviços complementares. Perfeito, Laís, muito obrigado. Bom, diretora Dani. Sim, aprovada a proposta de resolução. Joia, diretor Bruno. Aprovado. Então, está aprovado o estudo de reajuste do SAAI de oratórios para o período de 2026. Muito obrigado a todos. Próxima pauta, Laís, estudos da revisão tarifária ordinária de tombos. Aqui é uma revisão, né? Então, vamos lá. Em relação a tombos, a gente está fechando um ciclo tarifário agora, em 2026, e iniciando um novo ciclo tarifário. Então, a gente iniciou as tratativas há uns 2 meses atrás, a gente recebeu as informações, fez a análise do ciclo, e a gente identificou que, pelas informações contábeis, não existe um desequilíbrio financeiro. Com as reuniões, outra coisa que a gente identificou também é uma necessidade de despesas futuras, uma quantidade de itens muito significativa, e também em relação a valores. E aí, principalmente na questão de obrigações que a gente recebeu as informações referentes ao SAAI, constando aí rescisões dos servidores, que tem que ser pagos aos servidores, parcelamento de algumas dívidas com alguns serviços de terceiros, indenizações também devidas do SAAI para processos judiciais, né, que foram
que são devidos a essas indenizações, uma necessidade de ampliação do quadro de pessoal para manutenção do serviço, uma necessidade bem prioritária, e umas reformas também prioritárias nas ETAs dos municípios. E aí eles mandaram investimento no horizonte de tempo de 36 meses. Como a gente identificou essa necessidade grande de itens de investimento e um valor considerável, o que a gente propôs para o SAE de Tombos é definir um ciclo mais curto, de 12 meses, definir um valor de investimento necessário previsto para esses 12 meses, dando prioridade para essas obrigações em relação ao parcelamento de dívidas, principalmente a rescisão dos servidores, para a gente poder fazer esse acompanhamento mais de perto. Então, em 2027, a gente vai ter outro processo de revisão do SAE de Tombos, para a gente poder fazer o acompanhamento, principalmente da execução desses itens de investimento e de amortização das dívidas. E aí, através dessa proposta, a gente calculou um índice de necessidade de reajuste aí de 18,41%, que vai ser aplicado tanto ao anexo tarifário quanto, na verdade, a gente também realizou o estudo de revisão dos outros preços públicos. Então, a gente tem um reajuste aí, um índice de reajuste de 18,41%, levando em consideração um ciclo de 12 meses para o SAE de Tombos. Obrigado, Laís, e achei muito importante ter o ciclo de 12 meses, porque nós estamos considerando na revisão aqui algumas despesas que não se perpetuarão, né? Por exemplo, a rescisão de servidores, parcelamento de dívidas, são todas estruturas que estão, todas as despesas estão indo para a estrutura da tarifa só para esse ano. E aí é importante destacar que na revisão do ano que vem, provavelmente esses componentes vão ser reduzidos da tarifa e entrarão outras discussões relativos à manutenção e principalmente operação e investimento, correto? Exatamente, Gustavo. Beleza. Então tá jóia. Obrigado, Laís, muito bom. Queria passar para a nossa diretora Daniele. Isso. Então, a gente conversou sobre isso, né, sobre o ciclo, e a gente tem adotado um padrão de quando não há um equilíbrio financeiro, econômico-financeiro, a gente adotar esse período curto, porém, Tombos, apesar de estar bem financeiramente, a gente entende que tem que haver esse acompanhamento pela necessidade grande desses investimentos. Então, a gente decidiu, né, a gente conversou sobre isso, a Laís conversou comigo, e a gente entrou nesse consenso junto com o município, de fazer esse ciclo pequeno, né? É uma exceção aqui do que a gente tem feito, mas é necessário que a gente acompanhe aí no ano que vem. Então, eu aprovo. Ótimo, obrigado, Dani, concordo plenamente. Eu acho que, principalmente quando a gente tiver situações de demanda específica, como essa rescisão, algumas questões importantes, é fundamental a gente olhar isso dentro do ciclo, porque senão a gente vai impactar a tarifa no resto dos anos do ciclo sem a necessidade desse recurso. Mas podemos também pensar em mecanismos, né, Laís, que transforme esse recurso na nota técnica para investimento nos anos subsequentes. Mas eu acho muito mais razoável a gente fazer o ciclo menor para acompanhar isso, mantendo o equilíbrio econômico financeiro do serviço. Então, concordo também, parabéns. Bruno, por favor. Estou de acordo. Também voto favorável, concordo. Então, aprovado o estudo da revisão de Tombos, do SAE de Tombos. Agora vamos para Carangola. Também uma Perfeito. Então, revisão, né? na verdade, Carangola aqui É no âmbito do Serviço de Manejo de Resíduos manejo de resíduos Sólidos, sólidos. e aqui, na verdade, uma instituição da tarifa. Então, até 2025, a gente tinha um cenário em Carangola que era instituída uma taxa de coleta de lixo, e no segundo semestre de 2025 foi aprovado o projeto de lei de mudança da taxa para tarifa, com a delegação da função de regulação, de instituição, de revisão, de reajuste dessa tarifa para a agência. E aí, desde o final do ano passado, a gente está nessa tratativa com o município para instituir essa tarifa. A gente teve algumas propostas e agora, em 2026, a gente teve uma decisão final de instituição da tarifa com base nas categorias, né, e no consumo da água, então, com proxy no consumo de água. Então, a gente na verdade, a gente fez uma reanálise dos custos para calcular a receita requerida. Então, a gente tem uma receita requerida aí de aproximadamente 5,5 milhões no município de Carangola, e atualmente
uma arrecadação aí por meio da taxa, né, de 2,6 milhões. Então, a gente tem uma necessidade de reajuste da cobrança muito grande. Então, é uma mudança do modelo, primeiramente, uma mudança do modelo de taxa para tarifa e também dos parâmetros de cobrança, né? Porque o parâmetro anteriormente era a frequência e a gente está pensando agora na proxy da água. Então, são duas mudanças consideráveis. Então, o que a gente propôs foi fazer uma recuperação gradual. Então, a gente está pensando em uma recuperação em 3 anos. No primeiro ano, a gente vai pensar em recuperar 50% do déficit existente entre o que é hoje faturado e a receita requerida. No segundo ano, a gente está pensando em recuperação de 75%, e no terceiro ano, aí, a gente pensando na sustentabilidade econômico-financeira. E nesse sentido, a proposta, novamente, que a gente fez, eu e Dani em conversa, é fazer um ciclo mais curto. Então, a gente vai reavaliar a cada ano essa questão da receita, para a gente poder fazer essa recuperação gradual, para a gente não incorrer no risco de uma sub-recuperação, uma sobre-recuperação. Como a gente está propondo essa recuperação gradual, a gente preferiu manter um ciclo mais curto para a gente conseguir fazer esse acompanhamento. E aí eu só queria pedir para a Dani passar para o próximo slide, só em termos de impacto aí, né? Então, esses dados vieram do Semasa, porque a gente precisou pedir os dados do Semasa para fazer as simulações da proxy da água. Então, a gente tem que, em termos de impacto aí, a maioria das economias de Carangola hoje se encontra aí na faixa de até 10 metros cúbicos consumidos de água, e a gente vai ter uma tarifa nesse intervalo que varia de 11,58, que seria a tarifa básica de disponibilidade de resíduo, até o 10 metros cúbicos, aí uma média de R$ 26,64, que não é um valor muito acima do que hoje é pago ali no centro do município, que é próximo desse valor. Então, a gente vai ter essa recuperação gradual para mitigar, assim, uma tentativa de mitigar o impacto para a população também. Entendido. Laís, eu ia te perguntar, no slide anterior, Dani, está colocando que a prox é água e característica do imóvel? Então, cruzou duas informações? Não, não sei o que está Você pode voltar, no slide, Dani, mas no slide? é categoria, né? A categoria, tá certo. Desculpa, eu Categoria, fiz. são as categorias. Então, para residencial você tem um anexo, mas o parâmetro é a proxy da água, e aí dividido por categorias. Entendi. Perfeito. Então tá. Parabéns. Aqui, queria só destacar uma coisa importante, que vai ser pauta do nosso encontro em Brasília, que nós vamos levar essa discussão para a Ana, que é, de novo, a recuperação gradual do equilíbrio econômico-financeiro do Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos. Entendendo, e aí eu quero deixar bem registrado aqui, que nós estivemos no município, fizemos reunião com a equipe da prefeitura, e do ponto de vista político do município, tanto o prefeito quanto os assessores e vereadores entendem da inviabilidade de recuperar integralmente o custo num ano só. Então, isso aqui só reafirma a posição que nós temos que ter perante a ANA, de fazer uma discussão séria da viabilidade da implementação da recuperação ao longo de um ciclo, acompanhado pela agência, com estudo técnico, nota técnica, mas que garanta um horizonte para que a gente atinja o equilíbrio econômico-financeiro. Esse aqui é uma tarifa com proxy de água, então é muito bom que nós temos mais discricionalidade, mas no município de Guaraciaba nós aprovamos uma lei, né, foi aprovada uma lei que atualiza a taxa também num período de 4 anos ou 5 anos, né, Laís? Então, Isso, faz uma sim. recuperação gradual dentro de uma estrutura legal do município, mantendo taxa. Então, só reforça a importância da gente fazer essa discussão com a ANA para trazer tranquilidade, reconhecimento da ANA para esses municípios que estão fazendo esse esforço e segurança jurídica para todos eles. Muito bom. Queria passar, manifestar seu voto, diretora Daniele. Isso. Outro estudo, né, que a gente conversou sobre esse acompanhamento, essa necessidade de acompanhamento de perto, pelos dois motivos, né? Primeiro, que está mudando de taxa para tarifa, e da forma de cobrança, né, que agora é a proxy de água. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento em um ano, mas daqui a uns 6 meses, né, a gente já vai dar uma olhada em como está funcionando a arrecadação deles. A gente precisa acompanhar, é um modelo novo para o município.
E a gente viu, né, Gustavo, Bruno, a gente esteve lá, como eles querem resolver. Então, é muito importante que a gente consiga, né, junto à Ana, esse reconhecimento, Gustavo. Então, assim, Carangola vai ser um objeto de estudo nosso também. A gente conversou sobre isso, acompanhar, para a gente também entender quando muda drasticamente, assim, como acompanha essa receita, essa despesa, para que seja um município onde a gente vai ter um estudo bem estruturado e acompanhado assim, pela regulação econômica. Então, aprovo e passei para o Bruno. Obrigado, Dani. Diretor Bruno. Concordo, tanto com o estudo quanto com as colocações de vocês. Eu queria destacar também, Bruno, a importância dessa recuperação gradual e análise anual, porque a gente pode também incorporar nas próximas revisões alguma demanda da fiscalização operacional que o município tem que se Sim, adequar para atender à norma da qualidade da prestação de serviço do manejo de resíduos sólidos. Então, tem essa característica também interessante aí, a gente conseguir, né, Laís, enxergar alguma coisa que caiba na tarifa, mas que atenda também à fiscalização. sim, é algo que nós podemos construir. Perfeito. Então, aprovado a implementação do primeiro estudo tarifário do Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos de Carangola. Continuando aqui, nós vamos passar então para a revisão tarifária ordinária do SAAI de Raul Soares. Laís, por favor. Isso, perfeito. Em relação a Raul Soares, a gente também está finalizando o ciclo tarifário que foi iniciado em 2022, se não me falha a memória, e iniciando um novo ciclo tarifário. E aqui, em relação a Raul Soares, a gente tem um contexto bem específico. Primeiro, que a gente identificou que existe o equilíbrio econômico-financeiro e um superávit significativo. E a segunda questão muito importante aqui é que o SAID Raul Soares hoje ele tem dois anexos tarifários distintos, que é um anexo tarifário para a sede do município e um anexo tarifário com uma tarifa menor para os distritos. E o que a gente conversou tanto entre nós internamente quanto em reunião com o SAI é que não existe uma justificativa plausível para existir esses dois anexos, porque o serviço prestado é o mesmo. Então, o que a gente precisa fazer, a primeira ideia que a gente tem é que a gente precisa compatibilizar esses dois anexos. O anexo dos distritos ele precisa ser o mesmo do anexo da sede. Como a diferença é significativa e é uma questão ali cultural, né? A gente conversou sobre isso, é uma questão histórica e cultural no município, existe há muitos e muitas décadas, a gente propôs de fazer de forma gradual. Então, a gente vai, a cada ano do ciclo, aumentar o anexo tarifário da sede, diminuir a diferença que existe entre o anexo da sede e do distrito, a gente vai aumentar do distrito, no caso, para a gente conseguir chegar ao anexo tarifário compatibilizado. A segunda questão na apuração da necessidade de reajuste, levando em consideração o plano de investimento e também levando em consideração que a gente incluiu na receita requerida a dedução do superávit que existe no SAAI de Raul Soares. Porque se a gente prevê um recurso e esse recurso para investimento ele não foi empregado, a gente precisa voltar esse recurso para a população. E aí a gente teve uma constatação de uma necessidade de redução da tarifa. Um índice pequeno, mas mesmo assim uma redução de cerca de 1,5%. E o que a gente conversou? Em 2022, na revisão, foi previsto um 5% de reserva técnica. Então, já existia essa questão aí de 5% já ser uma questão de reserva. E aí, o que a gente conversou foi uma proposta de não alterar o anexo tarifário da sede e esse 1,5% ele ser a reserva técnica. Então, a gente mantém uma reserva técnica agora com um percentual menor, porque 5% é um percentual muito elevado. Então, a gente mantém o anexo tarifário da sede como ele é hoje, sem a redução, e fazer esse aumento gradual do anexo do distrito até ele ser compatibilizado com o anexo da sede, justamente porque não existe essa necessidade nem justificativa para existir dois anexos tarifários. Mas como essa questão é cultural, é histórica, a gente propôs fazer de forma gradual. Perfeito. Laís, aí deixa eu te perguntar.
Essa estrutura da zona rural, né, digamos assim, ela vai ter um aumento. Isso vai aumentar a receita do SAI, porque você está mantendo a receita como está, sem reduzir em Sim. 0,5%, Não, isso será? vai aumentar a receita do SAI, mas isso a gente também previu na receita requerida. Então, eu Ah, pedi ali os histogramas da sede para eu fazer uma simulação, para eu ter uma ideia ali de quanto isso ia aumentar a receita do SAI nesse ciclo aí de 4 anos, para incluir na receita requerida também. entendi. Perfeito. Muito bom, concordo plenamente. Daniele, diretora, manifestar seu voto. Aprovado, concordo. A gente conversou bastante sobre esse caso de Raul Soares, inclusive na reunião com eles, né, Laís? A gente falou da necessidade deles investirem, porque parece que está havendo algum problema de gestão mesmo em contratar, porque não é falta de dinheiro. Eu acho que está havendo essa falta de gestão em fazer licitação, em contratar obra. A gente comentou, eles são consorciados, né, ao CISAB, procurar ajuda, buscar realmente efetivar tudo que precisa para não ter esse superávit grande e essa necessidade de investimento que está tendo lá. Então, aprovar. Ô, Dani, só um segundo, só eu coloquei até no próximo slide o plano de investimento deles, então alguns dos itens ele já tinha sido previsto no ciclo passado e ele não tinha sido de fato investido. E aí a gente fez essa questão de deduzir o ciclo, o saldo do ciclo passado para a gente não ter um investimento duplicado ali também. E justamente essa questão que a Dani falou, que existe um recurso para o investimento que não está sendo empregado. Então, isso é uma questão que a gente precisa fazer um acompanhamento mais de perto também. Perfeito. Muito bom. Diretor Bruno, por favor. Estou de acordo. Ótimo. Então está aprovado a revisão tarifária do SAI de Raul Soares. Então agora vamos para a revisão tarifária ordinária do SAI de Muriaé, do DENSUR de Muriaé. Em relação ao Densur de Muriaé, a revisão a que a gente está trabalhando agora é a revisão da tarifa de manejo de resíduos sólidos. Ah, sim, Então, tá. a revisão de água ficou para um período posterior, depois que a Seria gente agora também? aprovar. Oi? Seria nesse mesmo período? Na verdade, depois que a gente aprovar a revisão de resíduo, ficou acordado da gente começar as discussões sobre a revisão de água. Tá joia. Então pode apresentar para a gente, por favor. E aí, da mesma forma, a gente pediu as informações, a gente já vem fazendo essas tratativas. O que a gente identificou que no Densul, em relação ao serviço de manejo, existe um equilíbrio econômico-financeiro, inclusive dos municípios que a gente regula, é um dos poucos aí que tem esse cenário de sustentabilidade no serviço de manejo de resíduos sólidos, e o que a gente precisava discutir de mais importante aí era a questão das despesas futuras necessárias. Então, em dezembro de 2025, o Densur passou por uma revisão extraordinária da tarifa de manejo de resíduos em função do empreendimento do novo aterro, né, que eles chamam ali de novo aterro. Então, na revisão extraordinária ficou previsto um recurso de cerca de 1,9 milhão para início das obras do novo aterro, e o que a gente incorporou na tarifa agora na revisão de 2026 foi o saldo restante, né, das despesas desse novo aterro. Então a gente desconsiderou esse 1,9 milhão, que já foi financiado na revisão extraordinária, e alguns outros itens que foram apresentados pelo Densul. A implementação aí do sistema de lançamento de efluentes, de tratamento de chorume do aterro sanitário, a reconformação do aterro, que atualmente está em operação. Então, tem um movimento de obra para aumentar a vida útil do aterro, antes da inauguração do novo aterro, e a ampliação da frota de veículos também. E a gente apurou aí essa necessidade de cerca de 6,5 milhões em termos de investimento, que a gente incluiu como despesa futura necessária. A partir dessa apuração, a gente fez uma atualização das despesas de operação, a gente incluiu como dedução na receita requerida, aqui um ponto importante, as receitas dos grandes geradores e também as receitas dos preços públicos cobradas aos eventos. Então, existe ali
aprovado em portaria pelo Densur, o preço é de um preço público cobrado no alvará dos eventos do serviço de manejo de resíduos sólidos. Então, esses valores foram incluídos como dedução da receita requerida para garantir a modicidade tarifária, e aí a gente, através dessas estimações, a gente teve aí uma necessidade de reajuste de 14,59%, na tarifa de manejo de resíduos sólidos do Densur. Perfeito. Deixa eu ver. Bom, Dani, manifestação da diretora. Muriaé está sendo uma novela na nossa vida, né, Laís? É, Porque eles têm essa portaria, né, que define esses preços desses eventos, mas eles propuseram algumas alterações, né, há uns 2 meses atrás. Só que eles trocam essa proposta o tempo inteiro. Então, a gente estava já lá, e já estava com o estudo pronto, a nota técnica pronta, e essa semana eles enviaram uma nova proposta, porque decidiram lá, viram que, né, Laís, fica melhor, depois você pode até falar um pouquinho. é porque, na verdade, a gente está fazendo a revisão da tarifa e revisão dos outros preços públicos em conjunto. E Muriaé tem dois preços públicos no âmbito aí dos resíduos, que é o preço cobrado pelos grandes geradores e essa questão dos preços públicos cobrados aos eventos. E aí eles têm esse preço público aprovado em portaria, mas o preço público, como ele é ligado diretamente ao serviço, ele precisa ser regulado. Então, o que a gente pediu para eles, na verdade, foi um memorial de cálculo desses preços públicos para a gente definir esses preços. E aí eles mandaram uma minuta primeira desse memorial de cálculo, tinha muito pouca informação. Eu retornei para eles pedindo mais informações em relação a como foi construído esses preços, esses custos. Eles me retornaram e agora, mais uma vez, a gente está pedindo aí informação adicional até a gente conseguir fechar essa questão. Também porque eles estão prevendo ali algumas isenções para alguns tipos de eventos e ficou muito vago, e aí são coisas que pode trazer insegurança tanto para eles quanto para a gente, e aí a gente está nessa tratativa em relação aos outros preços públicos ainda. Isso, então a gente vai seguir com a tarifa, né, Laís? E os outros preços públicos, se precisar, né, ficar para o mês que vem ou para mais pro final do mês, a gente vai fazer depois, para não esperar a revisão da tarifa mesmo do resíduo. Então, Sim. Muriaé, como a Laís informou, né, o nosso município sustentável, nas declarações, que vai ser o próximo item da pauta, a gente já até inseriu a declaração de sustentabilidade econômica e financeira de Muriaé, tanto no site da ANA quanto no nosso site, informando que eles são sustentáveis. Então, eu aprovo a proposta do reajuste, Beleza, obrigado, Dani. da revisão, desculpa. Revisão. Laís, só uma questão. E o ciclo dessa revisão? De 3 anos, o Tá. ciclo do mesmo que foi o anterior de 3 anos. Até aqui uma questão importante também, porque esses 3 anos é a previsão de fim da obra, do início da operação do novo aterro. E aí, para a inclusão das despesas necessárias, A internet dela que tá ruim. aí a gente estabeleceu esses 3 anos que vai coincidir ali, de acordo com o planejamento deles, com o início de operação do novo aterro. Perfeito, Laís. Muito bom. Diretor Bruno? De acordo. Ô, Gustavo, Então, eu queria. Pode, por pode favor. finalizar. Eu queria só fazer uma ressalva antes de passar para frente. É sobre Muriaé ainda? É sobre todas elas, porque a gente finalizou agora as resoluções. Sim. Então, está aprovado. Eu também aprovo. Está aprovado, então, a revisão tarifária ordinária do Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos do Densur de Muriaé. Dani, por Eu favor. queria só informar, eu ia até informar no início, eu acabei esquecendo, algumas dessas propostas de resolução já passaram por consulta pública e o critério aqui era antes esperar a consulta para depois trazer as minutas de resolução para a aprovação da diretoria técnica. Eu queria informar que algumas delas ainda estão em consulta, então ficam aprovadas pela diretoria. Caso haja qualquer contribuição ou qualquer fato novo que possa alterar essas minutas, nós vamos retornar com elas para a diretoria, mas fica assim pré-aprovadas para que, terminada a consulta pública,
a gente possa dar andamento e o município não ficar esperando aí a resolução, tá? É só uma regra nova que a gente conversou entre nós, né, entre a diretoria, e ficou definido dessa forma. Tudo bem, não vejo nenhum problema, não. Mesmo que se a contribuição alterar o estudo, a gente volta aqui, analisa e reaprova ou não o Sim. estudo, tá? Então tá, obrigado. Então agora nós vamos passar para os informes, né? Declaração de sustentabilidade do Serviço de Manejo de Resíduo Sólido. É o coordenador Rodrigo Pena que vai falar Não para a vai gente, ser. Não, não? ainda não. Na verdade, Gustavo, era até eu esqueci de falar com a Laís, mas aí eu deixo para a Laís falar um pouquinho. Então, eu ia comentar um pouquinho sobre a declaração, mas ela pode comentar um pouco aí, por Tá ok, favor. obrigado. Não, eu só vou falar só da nossa parte ali, que é o mais operacional da coisa, Sim. do que a gente já fez, do que a gente está fazendo. Então, eu coloquei só os municípios que a gente já fez a declaração e a gente já colocou a declaração lá no SASB, né, que é no sistema, e também no site, que é o município de Carangola, Conselheiro Pena, Divinésia, Guaraciaba, Jeceaba, Leopoldina, Lima Duarte, Muriaé, Palma, São Francisco do Glória e Chalé, que são as declarações que a gente já fez, e essas declarações que a gente recebeu, as informações, a gente também publicou um relatório de sustentabilidade, de verificação da sustentabilidade. Então, toda declaração que a gente fez vai ter um relatório ali publicado no site também. Os municípios que a gente já recebeu informações e que a gente está trabalhando nas declarações são esses da coluna do meio aí: Abricampo, Araponga, Caranaíba, Cláudio, Santa Bárbara do Leste, Santos Dumont, Tombos, Raul Soares, Pedra do Anta, São Miguel do Anta. A gente recebeu informações essa semana, a gente está trabalhando nessas informações. Alguns desses municípios a gente pediu informações complementares, e o restante são os municípios que a gente está aguardando as informações. Então, a gente pediu as informações lá no início do ano, em fevereiro. Então, a gente já tem um tempo significativo aí que a gente pediu essas informações, mas no final do mês passado a gente reiterou esse pedido, reiterou a questão de que os municípios, a lista positiva da declaração, ela é dos municípios, então o que vai constar na lista refere-se aos municípios. Então, os municípios que não estiverem ali, eles estão inadimplentes com a ANA. Então, a gente deu um prazo de até o final do dia de hoje para eles enviarem essas informações. A gente tem o protocolo de envio das informações para a gente proceder aí para fazer as declarações do restante também. Laís, e esse prazo termina quando? O prazo de envio das informações, a gente deu um prazo de até o dia 7/8. O prazo de envio das declarações é até o dia 20, mas a gente precisa ter aí um tempo para analisar essas informações e construir as declarações também. Tá joia. Isso, as declarações, né, elas são para atender a NR1. Sim, Como a Laís falou, até o dia 20 a gente tem que enviar. Conversando ontem, Laís, eu, Bruno e o Gustavo, a gente pensou de enviar, tá? Nós vamos enviar na semana que vem um ofício para todos os municípios, né, para os prefeitos, para todos os municípios que ainda não enviaram nada para a gente, deixando claro isso, que nós cobramos inúmeras vezes, que o município irá ficar inadimplente, pode incorrer em não recebimento de recurso federal, pode incorrer a eles não conseguirem investir mesmo financiamentos. Então, a gente vai formalizar isso para que nós, assim, para que a gente possa ficar livres, né, de qualquer responsabilidade futura. Então, a gente vai mandar isso na semana que vem. Esse tópico perfeito. era mais informativo mesmo, né? Não tem aprovação. Aí agora o Gustavo pode seguir para a próxima pauta. Se alguém tiver alguma dúvida também, gente. Tá. Alguém tem alguma dúvida? Só queria complementar que nós vamos fazer o mesmo movimento para o caso dos municípios que não estão enviando informações a respeito da atualização dos planos de saneamento básico e para o cálculo dos indicadores operacionais definidos pelas normas 8 e 9 da ANA e as nossas resoluções. Perfeito, importante mesmo. É, então, agora nós vamos ter informação sobre o plano de trabalho do concurso da ARIS, aí agora é com o Rodrigo Pena, não é isso? Não, comigo. Qual que o Rodrigo é Rodrigo só vai o último. apresentar? Rodrigo é o 10. Ah, tá. Os Doido pra próximos você falar, dois né, são Rodrigo? meus.
Vou ter que estar quietinha ali. Então tá. Então, eu trouxe, né, eu propus esse item para a gente começar a discutir esse plano de trabalho. Eu queria informar que o nosso protocolo ele está ainda em algumas câmaras para alteração, e nele constam alguns cargos novos, constam várias questões que nós precisamos para fazer o nosso concurso. A gente entendeu que a comissão ela pode iniciar os trabalhos, pode iniciar esse plano de trabalho, para que a gente consiga contratar uma empresa ou uma ação que vai seguir com o certame, e a gente não precisa esperar essa alteração. No momento, nós temos 12 leis aprovadas, precisamos de 6 para realmente colocar o concurso para frente. O servidores efetivos é uma exigência da ANA, tá? A norma 4, ela exige que as reguladoras, as ERIs, né, as entidades internacionais tenham pessoal próprio, porém o prazo é até 2028, a gente não precisa comprovar esse ano. Então, nós estamos aqui, eu iniciei como presidente da comissão, uma comissão instituída pela portaria número 10 de 2026, que deverá ser alterada. A gente vai alterar essa portaria porque houve a saída da. Então, eu coloquei um prazo ali para eu alterar até o dia 15, e a gente vai começar as nossas reuniões da comissão. Para a primeira reunião, hoje eu vou levar uma minuta de plano de trabalho. Só para explicar aqui na diretoria, esse plano de trabalho ele será, então, a base para a contratação da empresa ou fundação, que vai ser responsável pela condução do certame, e também para a elaboração do edital. E nele vai constar, pelo menos, tudo isso que eu listei aqui. Cargos, nível escolar de cada vaga, saiu errado ali. Carga horária, nível salarial, pré-requisitos para investidura, remuneração, etapas e critérios de seleção, indicando se vai ter prova objetiva, discursiva, de títulos para cada cargo, atribuições de cada cargo, estrutura das provas, quantas questões, quais matérias, critérios de desempate, critérios de aprovação, né, quantos por cento em cada uma. Então, tudo isso vai ser discutido, vai ser levado nesse plano de trabalho, que vai ser trazido novamente pronto para a diretoria, para então ser enviado, né, para a gente conseguir fazer esse termo de referência e contratar essa empresa. Então, é só do plano de trabalho, era só isso que eu queria trazer, tá? Primeira questão que eu queria trazer. Se vocês tiverem alguma, né, recomendação, alguma coisa para a gente, eu já levo para a reunião da comissão. Não, do plano tá ok, só te falar que desses 6 municípios eu já estou em contato com 8. Hoje conversei com o presidente Lucas também para ver se ele pode me ajudar com alguns municípios. Eu acho que daqui a um mês, no máximo, a gente consegue a aprovação desses 6 municípios restantes. Tá? Vou Beleza. monitorar e eu coloco vocês a par disso aí. Muito bom. Esse é meu também. Plano de transparência. Isso. O plano de transparência é também uma exigência da ANA, da norma de governança 4, e ele tem que ser enviado até o dia 20, tá? Ele é um dos itens que a gente elaborou e precisamos enviar, publicar no nosso portal e enviar a comprovação pelo SASB. Então, a minuta dele já está pronta, tá? O processo administrativo, a gente já criou o processo, ele já está aprovado, assim, internamente. E um pouquinho, assim, bem resumido sobre o plano, ele tem o aspecto de transparência ativa, que é aquela transparência que nós precisamos sempre publicar. Quais documentos a gente precisa publicar? Nós precisamos colocar à disposição, né, colocar públicos essas informações. E a transparência passiva. Qual a diferença dela? A passiva é disponibilizar meios do usuário, dos prestadores, do cidadão em si, entrar em contato com a gente. Que hoje a gente tem, né, o nosso site, temos os protocolos, nós temos o 0800, a gente já atende a essa transparência passiva, mas o plano precisa conter esses meios, tá? E o setor responsável por manter o plano, ele pelos outros planos que a gente pesquisou, do setor do controle interno, tá? A gente não tem ainda a pessoa do setor do controle interno, porque é um dos cargos que está passando nessa alteração de protocolo. Mas o plano já traz essa responsabilidade para o controle interno, porque o plano não é um documento que ele é feito e engavetado.
ele é um documento feito, ele tem que ser acompanhado, ele tem que ser alterado todas as vezes que a gente tiver alguma demanda de alteração. Então, o setor responsável por manter a nossa transparência nos critérios exigidos pela ANA e por outras legislações é o setor do controle interno. E a matriz de transparência, só falar nela que só o enunciado, é uma matriz de responsabilidade. Então, o plano, ele traz os instrumentos que a gente precisa obrigatoriamente publicar, quem é o responsável pela publicação, qual setor que é o responsável pelas publicações, os meios de publicação e a periodicidade. Então, a gente tem documentos que é anual, como a agenda regulatória, e temos documentos que é assim, que formalizados, temos que publicar. Então, ele traz toda essa tratativa. E a proposta de resolução, tá? Que já passou por consulta pública e provavelmente hoje ou no máximo segunda-feira nós estaremos publicando essa resolução, tá? Enviando para a ANA também e cumprindo mais esse requisito aí das exigências da ANA. Então, a minha parte era até aqui. Vocês têm alguma dúvida? Bem resumido mesmo. Ô, Dani, uma dúvida. O Aham. LGPD está dentro da transparência ou do compliance? Ou é Então, separado dos dois? é separado. Nós precisamos ter uma política, né, de compliance e uma política LGPD. Porém, esses dois itens ainda a gente não tem que enviar até o dia 20. Então, a gente priorizou o nosso plano de transparência, mas todos eles, Gustavo, o Jefferson até conversou comigo ontem, esperar esse plano de transparência para que a gente fizesse todos juntos. Eu expliquei para ele que não, porque o plano a gente tem que enviar agora. Mas Sim. todos eles precisam conversar, tá? Todos eles têm que eles têm que ter os mesmos objetivos, as mesmas funções, e a gente vai fazer assim. Tá joia, perfeito, Dani. Obrigado, viu? Agora sim é o item do Rodrigo. Aí, Rodrigo, por favor, Bom coordenador. dia, pessoal. Eu vou Eu assumir vou aqui a parar de compartilhar, apresentação. tá, Rodrigo? Beleza. Bom dia. Bom, a gente já vinha conversando há um tempo, conversando com o Bruno, principalmente, sobre a questão da necessidade de disciplinar o uso da inteligência artificial, que já é uma realidade aí do dia a dia, né? Nós temos aí o Copilot institucional dentro do plano do Office que a gente assina. A gente tem o uso eventual de soluções pessoais, cada um às vezes tem a assinatura pessoal de uma inteligência artificial para apoio, e a gente tem dentro dessa realidade um predomínio aqui de documentos públicos, né? Então, por aí, pela política, o que eu procurei fazer é definir o que pode ser usado, proteger dados sigilosos e pessoais, que anda também junto aí da LGPD, e manter sempre a revisão humana e a responsabilidade. O uso de uma ferramenta não tira a responsabilidade do usuário. O usuário continua responsável por tudo que for produzido usando inteligência artificial, né? Então, a governança é isso, evitar o uso informal, inseguro e sem critério. Eu montei a política bem em formato mesmo de um manual. Então, ela vem em anexo com a da resolução. A resolução já está também em tramitação com processo administrativo, está na Procuradoria Jurídica para aprovação. E é mais ou menos dividido dentro desses três critérios: o que é público, o que é interno e o que é restrito, né? Então, a gente pode só fazer uma pergunta: essa informação poderia ser compartilhada publicamente? Se pode, você pode usar uma ferramenta institucional ou pessoal. Se você ficar em dúvida, né, talvez seja uma informação interna, então é melhor fazer uma consulta. E, por último, se for uma informação que não pode ser compartilhada, a gente não pode utilizar ferramentas pessoais. Tem que usar a ferramenta institucional e tem que ser consultado, tá? O que a política autoriza? Esses usos rotineiros, né? Resumo, comparação, revisão de texto, minutas, notas, relatórios, apresentação, pesquisa, apoio a dados, checklists, códigos, tudo isso a gente mantém permitido para não engessar ninguém.
E o uso de soluções pessoais é permitido quando não houver dado sigiloso ou protegido, né? Não tem reembolso, indenização ou compensação pela ARIS se o funcionário usar uma ferramenta pessoal. Não tem obrigação de suporte técnico da instituição, se der algum problema na ferramenta pessoal do usuário, é totalmente responsabilidade dele. E os produtos seguem o fluxo normal de revisão. Nós temos ali os fluxos estabelecidos dentro de um doc, vai se manter esse fluxo, tá? Não altera nada o uso da ferramenta pessoal. Sempre, né, a análise e a decisão continuam humanas. Então, por isso, a responsabilidade segue com o usuário. Essa governança, política de governança, está atribuída ao compliance, então o compliance vai coordenar, tá? O usuário, ele deve consultar o compliance em caso de dúvida, e o compliance tem sempre o apoio técnico da área conforme o risco. Ele pode consultar o jurídico, pode consultar o TI, ou a área técnica específica se tiver alguma dúvida sobre aquela pergunta do usuário, né? A intenção é não precisar manter um comitê permanente para aprovar ou recusar, mas e não precisar de um formulário a cada prompt que você for fazer, né? Ser mais fluido. E quando que precisa de avaliação prévia? Chatbots, se tiver um robô para atendimento, se a ouvidoria quiser instituir um robô para atendimento ao público, isso tem que ser autorizado pelo compliance, tá? Não pode ser feito individualmente. Dados em escala, talvez tratar uma base de dados de um CAD único, isso não pode ser feito. Decisões automatizadas, por exemplo, um fluxo de recebimento de informação e uma autonomia para a inteligência artificial já fazer uma sanção, isso também não pode. Integrações técnicas, uma API externa, assim, não pode fazer individualmente, mas pode ser consultado, né? O compliance permitindo, o jurídico permitindo, pode. Mas são usos mais avançados que precisam sempre ser verificados antes de aprovar. Então, fica tudo resumido mais ou menos naqueles três aspectos: o que pode, o que deve ter cuidado e o que não pode. Pode continuar utilizando, né, para resumir, revisar, fazer apresentações, estudos, análise de dados, usar preferencialmente a solução institucional que nós temos aí disponível, o Copilot, né? É, o que deve ter cuidado, né? Sempre conferir tudo que for feito. Todo produto da inteligência artificial é responsabilidade do usuário e precisa dessa análise humana, né? Minimizar dados pessoais, retirar informações que são desnecessárias. Se tem informação pessoal em um documento que você vai utilizar na inteligência artificial, anonimiza, né? Passa uma tarja nesse documento, assinaturas, tudo isso você tira antes de usar, né? Redobrar revisão e análises técnicas, o que for dados, é sempre bom revisar. A inteligência artificial ela tem dificuldade em mexer com números, então é sempre bom revisar. Em caso de dúvida, né, reduzir, anonimizar ou não enviar. E não pode, de maneira nenhuma, inserir senhas, credenciais, tokens, né, chaves de acesso, informação sigilosa, restrita, sensível em ferramenta externa, né? Publicar conteúdo institucional sem revisão humana e automatizar a decisão ou ato externo sem avaliação prévia. Então é isso. A ARIS continua livre para usar a IA no dia a dia, mas agora a gente está procurando definir os critérios claros para proteger a instituição e dar segurança ao usuário. Só isso. Dúvidas? Beleza. Ô, Rodrigo, muito bom, parabéns. Queria te perguntar assim, tem uma previsão para a gente fazer um treinamento com os servidores? Tem a previsão do treinamento, mas a gente ainda não marcou data, tá? Mas Ele eu já, está na pauta da próxima reunião, eu já até é, anotei aqui. já Próxima tinha reunião de conversado com o qualidade. Bruno para fazer um treinamento. Porque Inclusive do plano de transparência também. A próxima reunião a gente define, porque vai ter que ter um treinamento do plano também. Aí a gente faz. ótimo. Mas vamos esperar o dia 20.
Sim, e aí talvez tenha que formalizar a implementação desse plano, né, Rodrigo? Como a gente viu lá no Congresso do MM, acho que é a Anatel, salvo me engano, que a gente viu a apresentação deles, que instituiu formalmente a política de utilização de inteligência artificial. E aí, É, só para ver os atos normativos que são necessários para além da estruturação da política. eles fizeram por instrução normativa, foi da ANEEL. Eu ANEEL. até usei a deles como base, como referência. Tá ótimo, Nós aqui estamos fazendo por resolução. tá ótimo. Não, perfeito. Muito bom, viu? Parabéns. Eu acho que esse é o caminho mesmo, utilizar essa ferramenta com critério e como uma política da agência, não algo isolado de cada técnico que tenta fazer isso para se ajudar no trabalho, mas ser como uma ferramenta de auxílio ao trabalho geral da agência. Muito bom. Acho que esse que é o caminho mesmo. Parabéns. Bom, gente, mais algum assunto que vocês gostariam de falar, de pontuar? Minha Tranquilo? parte não. Então tá. Bom, gente, então quero agradecer aos diretores, a Daniela e ao Bruno, pela participação e dedicação aqui. Agradeço também aos coordenadores, Laís, Anderson e Rodrigo, pelo trabalho desenvolvido, pela apresentação aqui também. E vamos considerar já encerrada essa reunião da diretoria colegiada para a previsão da próxima para o mês que vem, né, Dani? Nós vamos fazer uma por mês? Você acha que a gente consegue? Vai Isso. depender muito da Vamos pauta, fazer né? mensal, eu programei assim, e a gente publica mensalmente sempre a data da reunião do mês seguinte. Tá Tá no joia. finalzinho do mês a gente já publica. Que Eu vou bom. parar a gravação, então. Então tá, pode encerrar a Alguém quer falar gravação, alguma só ter licença. coisa? Então tá, Vamos parar. encerrada a nossa reunião.